Olá! Iremos apresentar o conteúdo de ângulos para alunos do sétimo ano. O estudo de ângulos é fundamental para compreender conceitos ligados à geometria, trigonometria e dentre outras áreas da matemática. O estudo de ângulos é um dos responsáveis pelos avanços que possuímos atualmente em vários ramos, como a navegação e a astronomia. Mas o que vem à nossa mente quando ouvimos a palavra ângulos? Será que vem a imagem de uma circunferência ou metade dela? Será que os ângulos estão presentes no nosso dia a dia? Bem, isso vamos descobrir no decorrer da nossa aula. Afinal, o que é ângulos? Podemos destacar ângulos como duas semirretas, que são os lados dos ângulos de uma mesma origem. A origem chamamos de vértice do ângulo, que irá dividir o plano em duas regiões, uma região convexa e a outra não convexa. Na figura, temos o ponto O, a origem da semirreta, denominada vértice do ângulo. E temos a semirreta OA e OB, denominadas lados do ângulo. A parte de dentro da figura será o ângulo convexo e a parte externa o ângulo não convexo. Para denominar um ângulo, vamos usar 3 letras maiúsculas. 2 que marcam o ponto das semirretas, que formam o ângulo, como podemos ver na figura representada pelas letras A e B. E uma que representa o vértice do ângulo, que pode ou não ser acompanhado de um acento circunflexo. Bem, na figura o vértice do ângulo está representado pela letra O. Então, para nomear o ângulo, será representado por ângulo A ou B, e a letra que corresponde ao vértice sempre deve ficar ao meio. Uma outra forma de nomear o ângulo é usando letras minúsculas, acompanhado ou não de um acento circunflexo. Os ângulos eles podem ser encontrados em diferentes lugares, na natureza, em construções e diferentes objetos que utilizamos no nosso dia a dia. Bem, no futebol, por exemplo, um chute no ângulo significa que o artilheiro conseguiu visualizar as trajetórias da bola antes mesmo do chute, fazendo assim um gol. Na construção de molduras, o construtor precisa cortar cada lado do quadro em 45 graus, para que as 4 lajes se encaixem sem folga. O relógio de sol é uma outra aplicação dos estudos de ângulos de sombra. Quando o relógio marca 3 horas, ele forma um ângulo de 90 graus. E um mecânico fará o alinhamento das rodas de um carro com base no ângulo que elas devem fazer com o eixo do automóvel. Ao dobrar a esquina, ele forma um ângulo de 90 graus. O ângulo ele é apenas uma das várias medições possíveis. A unidade de medida usada para ângulos é o graus, representado por esse símbolo. Um ângulo de meia volta, dividido em 180 partes iguais, denominamos 180 ângulos de mesma medida. E cada um desses ângulos representa um ângulo de 1 grau. Para medir ângulos, utilizaremos um instrumento chamado transferidor. Nas imagens temos 2 tipos de transferidor. O primeiro é o transferidor de 360 graus e o segundo é o transferidor de 180 graus. Como usar o transferidor? Para medir o ângulo usando o transferidor, devemos colocar o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo, como está na figura, representado pela letra A, e a linha horizontal deve passar pelo centro, que coincide com uma das semirretas do ângulo AB, e depois verificar a medida que passa pela outra semirreta, AC. Os ângulos são classificados em agudo, reto, raso, obtuso, de uma volta e nulo. O ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus. Um exemplo de ângulo reto presente no nosso cotidiano é um lugar onde 2 paredes se encontram e formam um ângulo de 90 graus. O ângulo raso é um ângulo com medidas iguais a 180 graus. O ângulo agudo é um ângulo com medidas menores que 90 graus e maior que 1 grau. E um ângulo obtuso é um ângulo com medidas maiores que 90 graus e menores que 180 graus. O ângulo nulo e o ângulo de uma volta. O ângulo nulo é um ângulo de 0 graus, formado apenas pelas semirretas. E o ângulo de uma volta é um ângulo de 360 graus. Quando temos 2 ângulos, podemos estabelecer relações entre eles, e caso eles tenham as mesmas medidas, eles são chamados de congruentes. Então, 2 ângulos que têm as mesmas medidas são chamados de ângulos congruentes, e utilizaremos esse sim para relacioná-los. Na figura temos os ângulos A, OB, é congruente ao ângulo MPQ. Então, o ângulo O e P são iguais. Dando continuidade, agora eu irei
falar sobre os ângulos consecutivos e os ângulos adjacentes. Aqui a gente vai identificar as condições para que dois ângulos eles sejam consecutivos ou para que eles sejam adjacentes. Então, vamos observar aqui essa figura, o ângulo AOC. Observemos essa figura que esses ângulos eles podem ser divididos em algumas partes. Agora a gente vai destacar três ângulos desta figura. A gente pode ver, tirar daquela figura, os ângulos AOB, BOC e o ângulo AOC. São três partes tiradas daquela figura. A gente pode comparar os ângulos de 2 a 2. A gente primeiro pode comparar o ângulo AOB com o ângulo BOC. A gente pode perceber que eles têm um vértice em comum. Esse vértice em comum é o ponto O. E também a gente pode perceber que eles têm um lado em comum, que é o lado OB. Agora vamos comparar o ângulo AOB e AOC. A gente pode perceber que eles também têm um vértice em comum, que é o vértice O, e eles têm um lado em comum, que é o lado OA. Comparando agora o ângulo BOC e AOC. A gente pode perceber que o vértice em comum deles também é o ponto O, e o lado em comum entre eles vai ser o lado OC. Percebendo isso, a gente vai denominar ângulos consecutivos aqueles que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum. Então, quando eles tiverem essas características, eles vão ser ângulos consecutivos. Aí a gente pode observar aí na figura quem são os ângulos consecutivos. AOB e BOC, né? AOB e AOC, BOC e AOC. Então, esses são os ângulos que são ditos consecutivos, né? Pegando aqueles três casos de ângulos consecutivos, a gente pode notar o quê? Que esse ângulo AOB e BOC eles não vão possuir ângulos internos comuns. A gente pode perceber aqui, ó, que esses ângulos eles são diferentes, eles não são comuns um ao outro. Agora, observando esse ângulo AOB e AOC, a gente pode perceber que eles têm ângulos internos, pontos internos, né, comuns, pontos internos iguais. Já observando esse BOC e AOC, ele também possui pontos internos comuns. A gente pode perceber através da figura. Então, quando dois ângulos consecutivos eles não possuírem pontos internos comuns, então eles vão ser denominados de ângulos adjacentes. Então, nesse caso, quem são os ângulos adjacentes? Vai ser AOB e BOC. Por quê? Justamente porque eles possuem pontos internos comuns, né? Ângulos complementares. Observe que nessa figura, os ângulos adjacentes AOB e BOC, eles juntos vão formar um ângulo reto de 90 graus, né? Que foi o que a gente viu agora anteriormente, que um ângulo reto ele mede 90 graus. Então, a gente vai ter que os ângulos complementares, eles vão ser aqueles que juntos medem 90 graus. Então, a gente pode perceber que esses ângulos COB e BOA vão ser complementares, né? Justamente porque quando a gente somar os dois, vai ser igual a 90 graus. O que quer dizer que eles se complementam mutuamente, né? Aí a gente pode ver aí, como eu falei, AOB e BOC vão ser os ângulos que formam 90 graus, por isso são complementares. E o que é o complemento? Vai ser aquele ângulo que complementa, né? Que soma 90 graus. A gente pode ver que aí 30 graus complementa o ângulo de 60 graus e vice-versa, né? 60 graus também complementa o ângulo de 30 graus. Ângulos suplementares. Os ângulos suplementares, eles vão ser aqueles que juntos vão medir o quê? 180 graus. Por exemplo, 120 graus mais 60 graus. A gente sabe que são 180 graus, então a gente sabe que é um ângulo suplementar.
ou um ângulo de meia volta, né, que a gente viu anteriormente. Isso quer dizer que o ângulo de 120 graus ele vai ser o suplemento do ângulo de 60 graus, ao mesmo tempo que o ângulo de 60 graus vai ser o suplemento do ângulo de 120 graus, né? Que é o que está escrito aí. Os ângulos AOB e BOC são suplementares. E o AOB vai ser o suplemento do ângulo BOC e vice-versa. BOC vai ser o suplemento de AOB. Agora a gente vai praticar algumas questãozinhas para a gente colocar em prática o que a gente acabou de ver. A primeira questão diz o seguinte: sabendo que os ângulos são suplementares e analisando a imagem a seguir, o valor de x é igual a... Pronto, a questão já me dá uma informação dizendo que esse ângulo ele é suplementar. E a gente sabe que um ângulo suplementar, ele mede o quê? Mede 180 graus, né? Que a gente acabou de ver. E se a questão não me dissesse que esse ângulo é suplementar, eu iria conseguir resolvê-la? Sim, porque a gente viu anteriormente que um ângulo de meia volta, ele mede 180 graus, né? Então, se a questão não me dissesse que ele é suplementar, mesmo assim, eu ia saber que mede 180 graus, né? Por causa que é um ângulo de meia volta. Então, como os ângulos são suplementares, a soma vai ser igual a 180 graus, que resolvendo, a gente pega aqui 9x mais 8, esse ângulo é AF, 9x mais 8, mais o ângulo FAG, que é 4x mais 3, vai ter que ser igual a 180 graus, né? 9x mais 4x temos igual a 15x, que é igual a 180, subtraindo menos 3 e menos 8, temos que 13x vai ser igual a 169, temos que x vai ser igual a 169 dividido por 3, temos que x é igual a 13. Então, encontramos o valor de x. Para a gente tirar da dúvida se realmente encontrou o valor correto, é só a gente verificar aqui, que o ângulo EAF mais o ângulo FAG vai ter que dar igual a 180 graus, né? Então, é só a gente fazer 9 vezes 13, que dá 117, 117 mais 8 é igual a 125, 4 vezes 13 mais 3 vai ser igual a 55, somando 125 da primeira operação mais 55 da segunda, temos igual a 180 graus. Então, chegamos a um ângulo suplementar, né? Então, temos que x vai ser igual a 13. Vamos para mais uma questão. A questão diz o seguinte: o ângulo alfa é complementar ao ângulo beta e suplementar a um ângulo de 125 graus. Então, a medida do ângulo beta é... Vamos entender aqui o que essa questão nos quer. Primeiro, ele diz que o ângulo alfa é complementar ao ângulo beta. Ok, vamos guardar essa informação. Depois, ele diz que é suplementar um ângulo de 125 graus. Então, a gente tem que, se alfa ele é suplementar um ângulo de 165 graus, 125 graus, perdão, então a gente vai ter o quê? A gente sabe que a gente acabou de ver que as somas dos ângulos internos de um ângulo suplementar vai ser o quê? 180 graus, né? Que foi o que a gente acabou de ver. Então, esse ângulo alfa mais 125 graus vai ter que ser igual a 180 graus, né? Então, a gente descobre que o alfa vai ser igual a 55 graus. A primeira informaçãozinha diz que o ângulo alfa mais o ângulo beta vão ser complementares. A gente viu também que ângulos complementares são igual a 90 graus. Se eu já sei que o ângulo alfa é igual a 55 graus e eu sei que somando eles dois eu vou ter 90 graus, então eu resolvo essa operaçãozinha e descubro que o ângulo beta vai ser igual a 35 graus. Essa questão é uma questão do Enem, da edição de 2018.